tarde, aqui é Alan Viana novamente, Visão Botafoguense, com mais um ilustre botafoguense do rádio brasileiro, o Jorge Ramos, que hoje atua aqui na Roquete Pinto, mas tem vasta experiência no campo jornalístico e esportivo aqui no Brasil. Vou deixar ele primeiro se apresentar, nem precisa tanto, mas deixar ele se apresentar primeiramente, e depois nós vamos conversar um pouco sobre essa paixão que é o Botafogo dele e nosso também. Bom, muito obrigado, Alan, por me ter feito esse convite. Fiquei muito honrado de estar aqui com você, participar nessa visão botafoguense, e estou aqui à disposição para o que você quiser saber. Bom, primeiro vamos falar do amor maior que é o Botafogo, né? Quando que surge essa paixão? Quando que surge esse amor? O que te motivou? Que jogadores te fizeram apaixonar pela camisa do Glorioso? Como que você chegou e falou, não, o Jorge Ramos é um escolhido? Bom, você sabe que eu nasci, fui privilegiado, eu nasci numa época onde o Botafogo era a equipe mais conhecida do Brasil no futebol mundial e aonde passava, disputava, ganhava. Eu sou do tempo de Garrincha, de Didi, de Nilton Santos, Gerson, Paulo César, Caju, Carlos Roberto, Ney Conceição, Roberto, Jairzinho, essa turma toda, Manga, que era o goleiro. E eu, muito pequeno, tinha uma vizinha, uma história até gozada, porque meu pai era flamenguista. E minha mãe, ela tinha um carinho um pouco maior com o Fluminense. Você vê que são as coisas. E essa minha vizinha, que era uma botafoguense, daquelas, de acompanhar cada detalhe, me passou esse amor, porque o Botafogo bem ganhando, então quando eu ia para a escola, era Botafogo, então as crianças viam no Botafogo aquele espelho da vitória, do melhor time. Então juntou tudo isso, uma vizinha botafoguense, que trazia muitas informações, eu ficava com ela às vezes, naquela época era assim, dessa forma, o vizinho que ajudava, e aí nasceu a minha grande paixão pelo Botafogo. Aí comecei a frequentar estádio e o primeiro jogo que eu fui, que o Botafogo foi campeão, foi em 1967, foi quando o Botafogo tinha 11 anos e o Botafogo se sagrou campeão carioca diante do Bangu, com o placar de 2-1. Consegue lembrar quem marcou? Olha, vou te dizer quem marcou. Se não me engano aqui, foi... Bom, na taça, no primeiro turno, o Paulo César Caju fez os 3 gols na decisão com a América. Sim. Fez os 3 gols. Ele que tinha acabado de sair das divisões de base, ele entrou e acabou com o jogo. Do outro lado, tinha outro grande jogador e grande amigo meu, o Edu, irmão do Zico, Eduzinho do América, que era um jogador excepcional, fez um dos gols do América, mas o Paulo César Caju, nesse dia, ele estava com a corda toda. E o Botafogo ainda teve um jogador expulso, que foi nada mais nada menos que o Jairzinho. E o Paulo César roubou o espetáculo. E dali para frente, eu fui acompanhando tudo, era aquele torcedor de arquibancada, e daí veio surgir também esse interesse para depois me tornar um jornalista e um jornalista esportivo. Pensando nisso mesmo, foi uma época de ouro, Sim. Onde o rádio era o principal veículo e acabava lhe mostrando as vitórias do Botafogo. E como que é essa transição do torcedor de arquibancada para o torcedor profissional, o torcedor que acaba sendo profissional de uma área que ele tem que segurar um pouco a paixão dele e continuar torcendo e continuar profissional. Como que foi fazer esse equilíbrio? Não é fácil. Eu confesso a você que é uma coisa que você tem que treinar, porque eu passei a ser muito mais rigoroso nos meus comentários com o Botafogo do que com qualquer outro time. Quase igual cuidar de um filho, Seu filho é seu aluno, ele tem que ser o melhor. Ser o melhor. Então eu fui muito mais rigoroso. Inclusive, já teve situações de pessoas acharem que eu não sou botafoguense. De tão rigoroso que eu passei a ser. Mas, para eu ter credibilidade diante das pessoas que me ouvem,
que ouvem os meus comentários só dessa forma. Porque ninguém acreditaria em mim se eu fosse um passional, se eu fosse aquele que fosse só um torcedor. Então, eu tive que trazer esse treinamento e hoje eu consigo muito bem discernir, porque a vida é um grande aprendizado, né? Você aprende em cada momento. Aqui com você eu estou aprendendo, daqui a pouco eu vou fazer o programa, eu vou aprender. A vida é um grande aprendizado e a gente tem que sempre achar, Alain, que a gente pode melhorar, né? Isso é fundamental, porque se um dia eu achar que eu estou bem, eu começo a cair. Então é fundamental que isso aconteça. Então foi dessa forma que eu, por essa paixão, porque tudo começa com uma paixão, né? E você ali aprende a desenvolver esse trabalho profissionalmente e passa a ser respeitado pelas pessoas que amam o futebol, que amam o Botafogo e as outras equipes que fazem parte desse cenário. Lógico, até porque um time sem rivais não é um time. Não é um time. Não é um time. É apenas um futebol de fim de semana. Fim de semana, E o senhor também fez de tudo um pouco, né? Tem a TV, né? Está na TV Max também, se eu não me engano. Sim. Aqui na rádio. Teve até no comentário do Carnaval, então é um especialista de várias áreas. Eu tinha um amigo meu que falava assim, aquele ali é clínica geral. Ele brincava muito comigo. Eu não nasci para ser um protagonista, eu diria. Eu acho que a gente não tem aquele coadjuvante. Eu nasci para tentar ser um bom coadjuvante, entendeu? Porque eu consigo estabelecer essa relação tanto no rádio quanto na TV, principalmente no rádio, mas na TV, interajo nas mídias sociais, e também falo, né, no Carnaval, né, tenho essa possibilidade. Justamente pelo interesse que eu tenho né, e também por grandes parceiros, né, que a gente tem na vida, que nos ensinam e nos estimulam. Pois quando eu não sou um expert no Carnaval, mas eu tenho amigos que são experts no Carnaval. Então a gente ouve e aprende um pouco. Então eu sei tocar a bola, né? Eu já joguei futebol com grandes craques. Então o que eu fazia? Tocava a bola, porque eu sabia que eles iam fazer melhor do que eu, mas eu sabia que era o momento de eu tocar a bola e quem sabe no momento roubar, fazer um gol e aí sim roubar aquela cena e ser esse coadjuvante, né, que ganha a cena. É quase aquela ideia do humor do Escada, né? Ele levanta a bola. Levanta a bola. E às vezes você rouba. Faz a triangulação, faz essa triangulação e recebe na cara do gol e faz o gol. Muito legal. E fala um pouco sobre o painel, porque é o principal programa que o senhor apresenta, né? É aqui na rádio, na casa da Roquete Pinto. E fala um pouco sobre esse programa, como que é desenvolvido, há quanto tempo está no ar. O painel é uma história interessante, porque eu já estou aqui há mais de 20 anos na Rádio Roquete Pinto. E o painel surgiu de um encontro com o senador Arthur da Távola, que já nos deixou, e que era um homem aficionado pelo rádio. E quando ele chegou aqui, ele me chamou e falou: Jorge, eu queria que você fizesse um programa matutino de manhã, que eu já escolhi até o nome. Ele falou. Eu falei, eu fiquei assim surpreso. Ele falou, vai se chamar Painel da Manhã, porque era na parte da manhã. E esse programa ficou no ar durante 15 anos, na manhã. Ele teve alguns horários, mas a maior parte desse tempo, de 7 às 10 da manhã. Era um programa jornalístico, um programa de debates. E ali você reunia os principais acontecimentos, as pessoas que faziam naquele momento, marcavam, roubavam a cena, a gente trazia, comentava, tudo que era assunto, a gente debatia. E o nosso jornalismo em ação, tinha de tudo. Depois esse programa foi para a tarde, ele passou para a tarde e virou simplesmente painel, que é o que eu apresento hoje. E ele tem uma parte que é a parte jornalística, de 5 às 6, eventualmente recebo um convidado, um artista, um destaque em qualquer área de atuação, e depois das 6 horas ele se transforma no esporte, no painel esportivo, porque é um horário que praticamente não tem nenhum programa esportivo, e a gente fala dos times do Rio de Janeiro, trazendo todos os detalhes, os momentos, os campeonatos que estão acontecendo, e dá voz ao torcedor. O torcedor participa, dando a sua opinião,
trocamos ali ideias, e com a nossa equipe de esporte da emissora, que marcou presença nesses últimos 2 anos, porque é uma rádio que tem muito mais tempo de bola rolando que qualquer outra. Isso foi muito bom, porque nos trouxe muito respeito dos ouvintes e também das emissoras co-irmãs, o mesmo respeito que eu tenho por eles. E a gente troca ideias e a gente faz assim. Então, cobrimos todos os campeonatos, agora voltamos ao estádio, estamos no estádio, teve a pandemia, ficamos afastados durante algum tempo, voltamos ao estádio e dessa forma vamos fazendo os jogos. Ano passado, o nosso relatório, fizemos mais de 280 jogos. Caramba. É muita coisa. Incrível. E eu, como torcedor, uma curiosidade, quando eu estou ouvindo, normalmente estou procurando o jogo do Botafogo para ouvir, obviamente. Quase sempre eu acabo caindo aqui na rádio. Ah, é? Porque é uma rádio que sempre está dando atenção a todos os clubes. É verdade. Isso é uma qualidade bem legal para o rádio, que, de certa forma, levou só para o lado comercial e esqueceu de atender a todos em alguns momentos, algumas rádios. Aqui não, aqui é uma rádio que atende todos. Eu acho super legal. Aqui a gente não tem, a emissora pública não tem o comercial, tem alguns intervalos, alguns apoios, mas nada é comercial. Então a gente tem muito tempo de bola rolando, isso... E tem liberdade para fazer. Liberdade para fazer. Agora, eu vou te pedir 3 personalidades que você entrevistou, que você inteirou no rádio, que você pudesse falar dessas 3 que foram um prazer especial para você. Eu, por um exemplo, eu tenho a vontade de entrevistar o Túlio, o meu ídolo de infância. Quem foi o seu ídolo de infância, seu ídolo de adolescência, que você acabou podendo entrevistar e ter aquela interação com ele? Rapaz, e como que foi isso, né? Essa é uma pergunta interessante, mas muito difícil, de responder, porque eu entrevistei tanta gente. Nessa área do futebol, uma das pessoas que eu destaco como uma grande entrevista foi com Carlos Alberto Parreira, que foi nosso técnico do Tetra, que participou de tantos outros campeonatos mundiais. Foi uma entrevista muito boa com ele. Outra entrevista que eu destaco aqui foi com a do Gerson, Canhotinha de Ouro, que um grande amigo lá de Niterói. Gerson é amigo do meu pai. O Gerson foi, né? Meu pai já faleceu. É uma figura extraordinária, quero inclusive um abraço para o Gerson e para o Parreira aqui. E a terceira pessoa que eu vou destacar aqui, olha, só no ramo do futebol que você quer, né? Não, qualquer ramo, que foi importante para você. Você é o botafoguense e a visão é sua. Rapaz, olha, tem tanta gente. Eu vou destacar uma pessoa que talvez você se surpreenda, mas é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Chama-se Rogéria, que foi uma apresentadora, uma cantora, cantava como ninguém em francês. Eu tive aqui com ela de manhã, ela veio aqui, ela roubou a cena, a audiência foi lá no alto, eu passei do horário, inclusive tomei até depois você estourou tanto hora, eu falei, mas é porque... E a Rogéria, ela luta contra o preconceito antes da definição de preconceito que temos hoje. Exatamente. E por isso tudo que você falou, a Rogéria foi das grandes entrevistas que eu fiz. Eu tenho um orgulho muito grande de ter feito essa entrevista. Ela está lá no céu já, mas certamente está olhando aí por essas coisas, porque ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, né? E por tudo aquilo que sofreu, que passou, e conseguia trazer alegria, né? Respeitar, acima de tudo, todas as formas, né, que nós temos aí de opções, ou do que quer que seja, né? E, além disso, com uma arte extraordinária em cantar, em representar, enfim, por tudo isso. Então, são essas 3. Agora, essa pergunta é difícil, porque se você me perguntar amanhã, eu vou trocar algumas. Porque é muita gente, são muitos anos de experiência, né? Isso é incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre o Botafogo. Você viveu a época de ouro do Botafogo, se apaixonou pelo Botafogo. Já nos encaminhando para o final, gostaria de ficar aqui 1 hora, mas tem compromisso no estúdio, tem compromisso o apresentador, então a gente vai encurtar o máximo possível, mas se Deus quiser a gente marca uma entrevista posterior para falar mais. Mas
O Botafogo, você viveu a época de ouro, a época amadora, a época da superstição, sim, onde o Biriba entrava em campo, onde a cortina era amarrada. Você teve isso muito perto. E hoje você vê a transição, desde o ano passado, para o modelo de SAF. Né? Ano passado parecia que ia correr a pastos verdejantes. Esse ano já aparecem alguns percalços por problemas na lei da SAF, né? Sim. Muita gente burlando o RCE, prejudica o Botafogo. Até certo ponto o Botafogo tem a sua culpa. Mas o que o senhor vê nessa entrada de SAF e nessa mudança de modelo de gestão de futebol? Olha, eu a princípio ficava meio receoso com a SAF, mas a SAF, no que se fala em relação ao Botafogo, eu acho que ela veio no momento para salvar o Botafogo, eu diria. Porque o Botafogo estava afundado em dívidas, né? E era um sem fim. O Botafogo que eu vi perder a sede, depois recuperá-la com Carlos Augusto Montenegro, né? Ter um momento bom na década de 90 ali com o Campeonato Brasileiro, ali com naquela gestão, né? Onde até o Túlio foi um dos destaques. Né, eu quis botar o nome do meu filho de Túlio, a minha esposa, que não. Acontece. Não, que bom. Por um lado Então, eu acho que veio esse momento importante para que o Botafogo, tanto que o Botafogo conseguiu organizar. Agora, existe uma coisa no Brasil que precisa melhorar, que é essa questão das leis que regem, né, que acabam travando uma possibilidade de melhora para tudo, né, para jogadores, torcedores, clube. Você acha que algumas decisões judiciais podem ser feitas com clubismo em voga? Porque cada um é torcedor de um time. E muitos profissionais levam isso para a ponta da caneta. Você acha que pode acontecer isso? Eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que não. Tem uma amiga minha que ela fala que a gente morre e não vê tudo, entendeu? Então, existem situações que não sei na hora ali de dar uma definição. Eu acredito que é dentro da lei. Só que eu acho que em determinadas situações a lei tem que ser para melhorar a possibilidade de vida do cidadão, das empresas, do país. Dos clubes que estão todos quebrados. E, consequentemente, dos clubes. Então, a SAF veio até nesse intuito. Ela aqui no Brasil chegou 25 anos, 30 anos depois do que aconteceu na Europa. Então, você vê que ela já tem um retardo aí. Você vê que o Chelsea montou um time assim que virou SAF, com Zola, Toro André Flor, Casiraghi. Sim, montou um timaço. E passou a ser campeão ali, porque o Chelsea não era ninguém. Não era ninguém. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, não estou livrando a barra de ninguém, não. Existem erros também, às vezes, cometidos pela dificuldade de se conseguir, e aí você não tem uma agilidade. Quando você não tem agilidade para resolver, há o retardo, e esse retardo, às vezes, ele é fundamental no momento em que está na transição daquilo que é um time que é médio para um time bom, para a conquista de um campeonato. Porque você imaginar, um campeonato não só ganha, tá certo? Então, o restante... E aqui no Brasil, historicamente, são 12 concorrentes. São 12 concorrentes. E ainda tem o Atlético Paranaense e o Curitiba, que sempre foram times azedos. Então, é muito difícil. Agora, eu, resumindo a resposta, eu acho que a SAF é importante nesse momento aqui. E para o Botafogo, especialmente. Agora, tem que saber tirar os obstáculos. Agora é questão de negociação, né? Torcer para os empresários fazerem melhor do que os gestores amadores. Sim, é isso. Esse Visão Botafoguense fica por aqui. Gostaria de agradecer à Rádio Roquete Pinto por ceder o espaço para a gente fazer a entrevista. O Jorge Ramos por ter tirado um tempo do seu dia, do seu descanso, do seu estudo para o programa, para falar aqui conosco. E em breve o Visão Botafoguense volta com novos entrevistados, com grandes personalidades botafoguenses, em suma maioria. Mas agradecemos a audiência de vocês. Obrigado, Jorge. Alain, obrigado. Prazer estar com você novamente aqui. Prazer também estar com você e a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigado.